Glória a Deus, estamos começando o nosso culto neste domingo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos juntos. Glória a Deus. E nós estamos nesta campanha de 40 dias. Seja diligente para entrar na promessa. Começamos dia 20 de junho e vamos concluir agora no próximo sábado, dia 29 de julho. 40 dias de jejum, de oração, de vigília, com treinamento, conquistadores, aqueles que possuem as promessas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Então, vamos perseverar. E também é muito importante você compreender que nesta semana, de quarta para quinta-feira, nós teremos no calendário bíblico 9 de Ave, o dia que Deus abriu as portas para que Israel pudesse sair do deserto e entrar na promessa. Infelizmente, a geração de Moisés, por incredulidade, por rebeldia, desobedeceu ao Senhor e não entrou na promessa, retrocedeu para o deserto. Mas você e eu, nós não vamos cair nesta desobediência. Amém? Nós vamos entrar na promessa, nós vamos possuir a promessa em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 81. Está escrito assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia de nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os meus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. E nós estamos, Senhor, nesta campanha proclamando: seja diligente para entrar na promessa. Nós estamos proclamando que esta diligência surja, que esta diligência apareça, que esta diligência aconteça. E assim todos nós sejamos zelosos, cuidadosos, prontos, aplicados, dedicados, sejamos proativos, sejamos prontos para tomar as providências com rapidez e excelência. Em nome de Jesus, que não haja entre nós negligentes, que não haja entre nós displicentes, desobedientes, em nome do Senhor Jesus, que nós estejamos entrando na promessa, possuindo as promessas. Senhor, nós levantamos um clamor nesta hora de intercessão profética, nós clamamos para que o Senhor nos ajude
a ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz, para que o Senhor possa pelejar e triunfar sobre os nossos inimigos. Para que o Senhor possa nos sustentar com o melhor desta terra, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós proclamamos o alinhamento do nosso coração e da nossa audição à tua voz. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos, nós escolhemos te ouvir, nós escolhemos, nós decidimos atender a tua voz. Portanto, Senhor, como Samuel, nós nos posicionamos dizendo: fala, Senhor, que nós te ouvimos. Fala, Senhor, que nós te ouvimos. Fala, Senhor, que nós te ouvimos. Nós proclamamos que o ramo estendido, o ministério apostólico ramo estendido, é um portal para liberação da tua voz, em nome de Jesus na terra. A tua voz no Brasil e nas nações da terra, em nome de Jesus, porque nós te ouvimos com alegria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos persistir esta semana e até passando por 9 de Ave, que é de quarta para quinta, e vamos até o próximo sábado, quando concluiremos esta campanha. Amém? Então persevere em plenitude, em nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos que nós estamos num período de alteração da programação do ramo estendido. Então fique atento, fique atenta às mudanças de horário, de programação, ok? Nós temos isso fixado no meu Instagram, @padrianojosé, no Instagram da apóstola Daniela, @P_Daniela Camargo, e também no Instagram do Ramo Estendido, que é o Hub 5x7. Nós enviamos pela newsletter também esta alteração da programação, referente ao recesso da secretaria, a intercessão profética como replay, os cultos exclusivamente online, que é este que nós estamos celebrando hoje, e do domingo, dia 30, e também a alteração na programação do Palavra de Avanço. Esta semana à frente, o horário será às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Esta semana que se inicia amanhã. E na semana seguinte, nós teremos recesso do Palavra de Avanço. Então, fique atento. A secretaria do Hub, ela está em recesso desde o dia 19 de julho e vai até o dia 2 de agosto, retornando dia 3 de agosto. Aleluia! E você já pode fazer sua inscrição para o próximo final de semana de primícias, dias 19 e 20 de agosto. No dia 19, nós teremos o treinamento A Noiva Triunfante, das 9 às 18 horas, transmitido presencialmente, transmitido pelo canal do YouTube do Ramo Estendido. A noiva é a igreja de Cristo, uma igreja que deve ser gloriosa, uma igreja que deve se mover como um exército de maneira estratégica e espiritualmente violenta. Uma igreja que triunfa. E isso não é uma perspectiva de futuro, é para o agora, é para este tempo. Aleluia! E quem faz parte da igreja? Quem faz parte desta noiva triunfante? Você que crê em Jesus como seu único Salvador e Senhor, você que é discípulo de Jesus. Então, Deus quer nos equipar para que nós, individualmente e como igreja, sejamos triunfantes em nome de Jesus. Também agora quero orar por todos aqueles e aquelas que têm entregue seus dízimos, primícias, ofertas para o campo do Ramo Estendido, auxiliando o Ramo Estendido no seu movimento de avanço, cumprindo o seu chamado e propósito. E também quero orar por você que está tendo dificuldade de ser generoso e fiel nos dízimos, nas primícias e nas ofertas.
para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento, para que você, o mais rápido possível, coloque em ordem e pratique estes princípios. Amém? Princípios de fé. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós oramos por todas as pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, que têm direcionado, que têm entregue os seus dízimos, primícias e ofertas no campo do Ministério Apostólico Ramo Estendido. Nós oramos para que o Senhor abençoe, nós oramos para que o Senhor respalde, nós oramos para que o Senhor desate um novo mover sobrenatural de colheita sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E também, Senhor, nós oramos por aqueles que têm sido negligentes, por aqueles que têm tido muita dificuldade em serem fiéis e generosos nos dízimos, primícias e ofertas. Nós oramos para que a Tua graça se manifeste. Nós oramos para que o Espírito de graça e de súplicas seja derramado sobre essas pessoas, promovendo quebrantamento, arrependimento e ordem. Em nome do Senhor Jesus, que pela Tua graça, mediante a fé, eles consigam obedecer estes princípios bíblicos de dízimo, primícia e oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Eu também não poderia deixar de falar com você sobre o empreendimento do Hub 5x7, Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações, o Centro Apostólico Ramo Estendido em Campinas. Quero encorajar você a ser um investidor, uma investidora, alguém que semeia neste solo frutífero. E quando você semeia, você colhe. Nós temos vários testemunhos de pessoas que têm semeado, que têm investido e têm vivenciado algo poderoso da parte do Senhor. Então, se você já investe, se você já semeia, a nossa palavra de encorajamento para você avançar, para você perseverar, para você crescer na semeadura em nome de Jesus. E você que ainda não está investindo, comece hoje mesmo. Ouça o Espírito Santo, corresponda com ele e se torne um investidor, uma investidora, alguém que semeia nesta terra fértil que é o Hub 5x7 Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações. Amém? Glória a Deus. Esta semana é a semana quando nós pagamos as parcelas da gleba. Então, não hesite, ouça a voz do Espírito Santo e providencie a sua semeadura, o seu investimento. Nós temos uma única conta, um único Pix, e o Pix é simples, projetoCampinas@ramoestendido.com.br. Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos então para a palavra que o Senhor tem para nós neste domingo. Aleluia, você está pronto, com o coração aberto, pronto para receber a palavra do Senhor, pronta para ser ministrada pelo Espírito Santo? Vamos então. Pai, no nome de Jesus, ministra-nos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, no mover do Teu Espírito, ministra-nos com a Tua palavra. Céus abertos sobre nós, terra e céus reconciliados em convergência pela obra de Cristo, em nome de Jesus. Fala, Senhor, que nós Te ouvimos, em nome de Jesus. Trago esta palavra do Senhor para você, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, para o seu negócio, para o Brasil e para as nações. No momento decisivo, crítico, você avança ou retrocede. No momento decisivo, crítico, você avança ou retrocede. Na jornada da vida cristã, qualquer pessoa ou grupo passa por momentos decisivos, que são momentos críticos. Os momentos decisivos ocorrem
quando uma pessoa ou um grupo chega numa realidade de fronteira. Então é muito importante você ter clareza desta linha de fronteira, desta realidade de fronteira. Na jornada, durante o movimento de avanço, enquanto não se chega numa linha, numa realidade de fronteira, é possível ir processando as possibilidades, as oportunidades, as opções. Mas, quando se chega na fronteira, quando você atinge a fronteira, surge o momento decisivo, o momento crítico. E aí você ou avança para o seu futuro, ou você retrocede para o seu passado. Ou você avança para a promessa, ou você retrocede para o deserto, dependendo da sua escolha e do seu posicionamento. Então é muito importante, é fundamental, na verdade, que você saiba o que é fronteira. O que é fronteira? É uma linha divisória entre duas geografias distintas, entre duas estações, entre duas condições específicas. O que é fronteira? Fronteira é uma linha imaginária que separa dois povos, dois estados, duas nações, duas propriedades. É um limite que demarca duas realidades diferentes. Então, quando você chega na fronteira, você chega num lugar de decisão. E este lugar de decisão é um lugar crítico, porque dependendo da sua escolha e do seu posicionamento, você avança ou você retrocede. Vamos examinar as Escrituras e verificar alguns exemplos bíblicos deste momento decisivo, deste momento crítico, neste vale da decisão. E o que aconteceu? Avançaram ou retrocederam? Eu preciso dizer antes para você que as nações estão num momento decisivo. Não é só o Brasil, não é só a América Latina, não é só a Europa. As nações estão no momento decisivo, no momento crítico. E as nações vão avançar ou vão retroceder. E não só as nações, a igreja do Senhor Jesus, a igreja, porque a Bíblia diz que há uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus está no momento decisivo, está no momento crítico, de avançar ou de retroceder. E nós precisamos examinar as Escrituras para que nós possamos fazer as escolhas corretas, para que nós tenhamos os posicionamentos adequados, para que nós avancemos e não retrocedamos. Diga comigo, avançar e não retroceder. Vamos ver então alguns exemplos. O primeiro deles é a geração de Moisés em Cades Barneia. Quando a geração de Moisés, que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que peregrinou pelo deserto, chega em Cades Barneia, chega numa dimensão de fronteira. E ali é o momento decisivo. O momento decisivo, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando em Números capítulo 13, do versículo 27 ao 33, Números 14, do versículo 1 ao versículo 10, Hebreus capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Irmãos e irmãs, ali, naquela geografia, naquele lugar, naquele tempo, quando os 12 espias retornam, 10 com um tipo de relatório, 2 com outro relatório, do mapeamento realizado
na terra da promessa, ali a congregação da geração de Moisés faz uma escolha e se posiciona, não a partir do relatório da fé, da conquista, entregue por Josué e Calebe, mas escolhe e se posiciona em alinhamento com o relatório dos 10 espias, líderes, príncipes, incrédulos, medrosos, covardes. E ao fazer esta escolha e este posicionamento, a geração de Moisés murmura. Murmura em unidade, murmura. Quando confrontada por Josué e Calebe, fica irritada, irada, e ali quiseram apedrejar Josué e Calebe. Esta escolha, este posicionamento, era algo de incredulidade. E por causa da incredulidade, era uma escolha, um posicionamento de rebeldia. E por ser rebeldia, era uma prática de desobediência. E por causa desta incredulidade, desta rebeldia, desta desobediência, eles não entraram em 9 de Ave na terra da promessa. Não entraram no seu futuro. Eles retrocederam para o deserto. E ali ficaram por 40 anos, até que uma nova oportunidade, uma nova porta se abrisse. E daquela geração, irmãos e irmãs, apenas Josué e Calebe entraram na promessa, porque a geração de Moisés morreu no deserto. No momento decisivo, no momento crítico, ou você avança, ou você retrocede. E quando retrocede, você precisa saber que para encontrar o caminho redentivo, o caminho de volta, há vários processos. Há vários processos que levam tempo até que uma nova oportunidade redentiva surja. Então as nações precisam escolher, se posicionar para avançar e não retroceder. Mas se ela seguir o exemplo da geração de Moisés, as nações cairão na desobediência, as nações não entrarão no descanso, mas retrocederão para o deserto. Um outro exemplo são as noras de Noemi na volta para Belém. Você encontra registrado no livro de Ruth, mas sobretudo no capítulo 1 de Ruth. Quando Noemi, que havia perdido o marido, os 2 filhos, estava ali com as suas noras, Orfa e Ruth, ela ouve falar da colheita na terra de Belém, na sua terra. Então ela decide sair de Moabe, a terra da soberba, a terra da morte, a terra da perda. Ela decide voltar para Belém, a terra do pão. E aí, o que fazer com as suas 2 noras? Noemi incentiva, orienta para que as suas 2 noras ficassem em Moabe. Por quê? Porque ela não tinha filhos. E mesmo que ela, ao retornar em Belém, se casasse novamente, tivesse filho, seria muito tempo. Então, ela traz uma palavra de prova, de desencorajamento,
para que as suas noras estivessem seguindo-a. Mas na primeira palavra de desencorajamento, as duas noras disseram: não, nós te seguiremos e tudo mais. Noemi continua desencorajando, provando o coração das suas duas noras, falando para elas retrocederem por causa dos seus ídolos, por causa dos seus familiares. E aí elas chegam na fronteira. Diga comigo, na fronteira é um momento decisivo. Na fronteira é um momento crítico. Você avança ou você retrocede? Quando elas chegam na fronteira, com a palavra de desencorajamento, de estímulo para o retrocesso, Orfa beija a sua sogra e retrocede para Moabe, a terra da soberba, a terra da morte, a terra da perda, a terra da idolatria. Ela retrocede. Enquanto Ruth estabelece aliança com a sua sogra, numa atitude de fé, aleluia. E Ruth, por esse posicionamento de fé e de aliança, porque ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Neste pacto de fé, as duas avançam. E Ruth vivencia todo um processo redentivo, pessoal, e promove todo o aspecto redentivo para a sua sogra Noemi, e destrava o futuro, não só de Noemi, Ruth, mas a descendência de Ruth, que chegou até Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Enquanto Ruth participa da linhagem geracional de Jesus Cristo, Orfa, a gente nem sabe o que aconteceu com ela. Meu irmão, minha irmã, toda vez que uma pessoa, uma família, um ministério, uma igreja, um negócio, uma cidade, um estado, uma nação ou as nações chegam na fronteira, ali é lugar de decisão. Na fronteira já não é mais lugar de processar, já não é mais lugar de elaborar. Na fronteira você decide. E muitas vezes Deus nos move, Deus move a história, Deus move as nações para esta realidade, para esta linha de fronteira, dando ao ser humano e às nações a possibilidade de escolher avançar ou retroceder. Um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia é o posicionamento de Esther diante do decreto de morte contra os judeus. Enquanto a história dos espias e a geração de Moisés, enquanto a história de Noemi e as suas duas noras, a fronteira tinha a ver com algo geográfico. A história de Ruth já não é algo geográfico, mas é uma fronteira no aspecto de realidade, no aspecto de mudança de estação. E você pode encontrar tudo isso que nós estamos falando aqui no livro de Esther, desde o capítulo 1, mas sobretudo no capítulo de número 4, do versículo 3 ao versículo 17. Quando Amã incita o rei Assuero e se estabelece um decreto de morte contra o povo judeu.
Nesta circunstância, Esther já tinha sido escolhida como rainha substituta de Vasti. Esther já estava no palácio. Mas o que eu e você precisamos compreender? Que nesta hora de fronteira, Deus usa o mentor de Esther, chamado Mordecai. E Mordecai dá uma palavra forte, que expressa esse lugar de fronteira, esta realidade de fronteira. Quando Mordecai diz para ela o seguinte: olha, quem sabe foi para este momento que Deus te colocou aí, para este momento decisivo, para este momento crítico. Agora, se você não se move, Deus levantará de um outro lugar, de uma outra forma. E em toda aquela situação, então Esther pede para Mordecai mobilizar jejum e oração. Ela entra em jejum e oração, porque aquele momento é um momento de fronteira, e momento de fronteira é um momento decisivo, e o momento decisivo é um momento crítico, e muitas vezes esse momento decisivo e crítico, ele é perigoso. Ele é perigoso. Há riscos. E no caso de Esther, havia um risco de morte dela e o risco do decreto de morte prevalecer. Então, Esther escolhe e se posiciona de maneira corajosa e estratégica, e por causa da sua escolha e do seu posicionamento de coragem e estratégia, com toda a sabedoria, ela acessa o rei Assuero e muda a sorte do povo judeu, muda a sorte do plano de aliança e destrava o futuro para o plano de aliança e para o povo judeu. Aleluia! Aleluia! No primeiro exemplo, nós vimos toda a congregação retrocedendo. No segundo exemplo, nós vimos uma nora retrocedendo e outra avançando. E agora nós vemos uma líder avançando e levando todo o seu povo a avançar. Aleluia! Irmãos e irmãs, o Senhor Deus tem levado as nações para este momento de fronteira, para este momento decisivo, para este momento crítico. As nações, e isso inclui o Brasil. E ao incluir o Brasil, inclui a igreja brasileira, inclui você e eu. E como nós estamos fazendo nossas escolhas, como nós estamos nos posicionando para avançarmos ou para retrocedermos? Vamos ver aqui um outro exemplo bíblico. Jesus no Monte das Oliveiras. É um outro momento decisivo. É um outro momento crítico. É uma realidade de fronteira. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46, quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele sabia que ali ele tinha que tomar uma decisão chave. Não dava para passar dali. Então o que ele faz? Ele vai orar e vigiar. Diga comigo, momentos decisivos, momentos críticos. Você precisa orar e vigiar. O próprio Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus chama a atenção dos seus discípulos: vocês não podem vigiar nem uma hora. E muitas vezes, esse lugar de fronteira
neste momento decisivo e crítico, é uma atmosfera de aflição, irmãos e irmãs, de angústia. Por quê? Porque muitas vezes confronta a vontade de Deus com a nossa vontade. Deixa eu te dizer novamente, em momentos decisivos, críticos, quando você chega nesta realidade de fronteira, muitas vezes vai confrontar a vontade de Deus com a tua vontade. Porque a tua vontade não é fazer o que Deus está requerendo. Mas ali você escolhe e se posiciona a avançar, se alinhando e correspondendo com a vontade de Deus, se submetendo à vontade de Deus, ou satisfazendo a sua, seus caprichos, seus interesses, suas cobiças. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi sincero com o Pai. Ele expôs claramente que ele não queria fazer o que o Pai queria. Se for possível, afaste de mim este cálice. Ele não foi hipócrita. Ele não foi parcimonioso. Ele não mentiu. Ele foi transparente, verdadeiro. Mas com tudo isso, ele escolhe fazer a vontade do Pai e não a sua. Ele escolhe obedecer à vontade do Pai. Para que você possa avançar e não retroceder, você precisa fazer uma escolha alinhada com a vontade do Pai e não a sua. Por isso, quando nós vamos chegando na fronteira, mais do que nunca nós precisamos orar: Senhor, realiza em mim a tua vontade e o teu querer. Realiza em mim o teu querer, segundo a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu não quero fazer isso que o Senhor está solicitando, requerendo, ordenando, mas eu escolho me submeter a Ti e, pela graça, mediante a fé, te obedecer. Ainda que tenho que passar pela cruz, ainda que tenha que morrer para mim mesmo, mas vivenciarei o poder da ressurreição. Aleluia! Graças a Deus pela escolha e posicionamento do Senhor Jesus Cristo, que destravou a salvação para nós, destravou as nossas bênçãos, a nossa redenção, o nosso destino, o nosso propósito, as nossas promessas. Aleluia! Quando você chega numa realidade de fronteira, é um momento decisivo, é um momento crítico. Você avança ou você retrocede? Que escolhas você tem feito? Que posicionamento você tem feito? Brasil, que escolha você tem feito? Que posicionamento você tem feito? Brasil, nações. Quinto e último exemplo bíblico. Pedro na casa de Simão. Você encontra tudo que nós estamos falando aqui em Atos capítulo 10, do versículo 9 em diante. Pedro está na casa de Simão, está ali com fome, a comida está sendo preparada, ele sobe no eirado para orar, tem um êxtase, tem uma visão extraordinária, um lençol desce com serpentes, escorpiões. Ele ouve a voz do Senhor dizendo: mata e come. E ele diz: como, Senhor? Como? Eu nunca comi isso.
é impuro. E ele ouviu novamente: mata e come. O que Deus purificou, não considere imundo. E então, meditando nesta visão, nesta experiência sobrenatural, chega até a casa de Simão os enviados de Cornélio. Cornélio tinha recebido uma visitação do anjo que orientou para que enviasse emissários para chamar Pedro. Então os enviados de Cornélio chegam ali na casa de Simão, e quando eles chegam procurando por Pedro, o Espírito Santo diz para Pedro que ele deveria seguir estes homens, os enviados de Cornélio. E então Pedro vai até a casa de Cornélio, uma casa gentia, de gentios, num território gentil, uma outra geografia. E ali Pedro é confrontado na sua cultura judaica, farisaica, legalista. E por causa da visão, ele escolheu obedecer o Espírito Santo, foi até ali aquela casa, pregou o Evangelho de Jesus Cristo, e no meio da pregação, o Espírito Santo interfere e batiza aquelas pessoas com o Espírito Santo, e em sequência eles são batizados nas águas. Aleluia! Aleluia! Aquela visão no êxtase confrontou a estrutura religiosa legalista de Pedro. E Pedro ali estava numa fronteira. Pedro ali tinha que decidir ou se alinhar com a sua tradição religiosa legalista, ou se submeter à voz do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, porque Pedro escolheu, se posicionou, renunciar à sua tradição religiosa, legalista, hipócrita, e se submeter ao mover do Espírito Santo. Ao fazer isto, o Evangelho sai do território dos judeus e entra nas nações. Aleluia! Aleluia! Foi a primeira vez que o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado em outra nação. Aleluia! Aleluia! O que o Senhor Jesus havia dito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A primícia para as nações, para o Evangelho do Reino atingir as nações, foi porque Pedro, no vale da decisão, no momento da decisão, um momento crítico, ali na fronteira, ele decidiu romper com a sua tradição religiosa e se submeter à voz do Espírito Santo de Deus. Não é uma escolha fácil, não é um posicionamento tranquilo. Pedro nasceu, cresceu, se formou dentro dessa cultura religiosa. Estava na sua mente, nas suas entranhas. Mas o que nós aprendemos é que nós podemos escolher e decidir e se posicionar para avançarmos e não retrocedermos. Nós estamos vivendo dias decisivos, dias críticos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E as escolhas, as decisões, os posicionamentos vão definir se vamos
avançar. E é isto que Deus quer, que nós avancemos. Mas dependendo, vamos retroceder. E isso Deus não quer. Então me ouça com cuidado. Esta semana à frente, cuide das suas escolhas. Cuide das suas decisões. Cuide dos seus posicionamentos. Para que você possa avançar e não retroceder. E se alguém quiser retroceder, que você não seja arrastado. Que você possa decidir seguir em frente. Porque é possível, nós vimos isso com Orfa e Ruth. Uma retrocedeu, a outra avançou. Você não precisa andar em unidade com os que retrocedem. Com os incrédulos, com os desobedientes, com os rebeldes, aqueles que são arrastados pela sua própria vontade, ou pelos ídolos familiares, ou pelo orgulho, ou pela religiosidade hipócrita, legalista. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero orar por você, quero interceder por você, quero orar e interceder aqui por todo o campo do ramo estendido, por todos aqueles que estão participando desta campanha. Esforcemo-nos para entrarmos no descanso e que ninguém caia no exemplo de desobediência. Em nome de Jesus. Pai, nós levantamos diante de Ti esta intercessão, esta oração, este clamor. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por mim, pela minha casa, pela minha descendência. Eu oro por todo o campo do ramo estendido. Os alinhados como pessoa, família, ministério, igreja, negócios. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelos jovens do Nova Safra, pelos ministros da rede apostólica, 5x7. Eu oro também, Senhor, pela igreja brasileira. Eu oro pelo Brasil, Senhor, para que nós estejamos escolhendo, nos posicionando, decidindo, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus planos, de acordo com a Tua promessa, em fé e obediência ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos submetendo a Ti, Senhor, pela graça mediante a fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Então, queremos aqui reforçar, nós estamos iniciando o mês de Ave, hoje domingo, dia 5 de Ave, e na próxima quarta-feira ao entardecer, e durante toda a quinta-feira, dia 27, ao entardecer, será 9 de Ave. É um dia oportuno para você orar, jejuar, vigiar, para você atravessar, para você entrar na promessa, em nome do Senhor Jesus. E no sábado, dia 29, será o último dia desta campanha de 40 dias, e direto dos Estados Unidos eu estarei fazendo uma live nesta conclusão, amém? Entregando ao Senhor as vigílias, os jejuns, as orações, aleluia, amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém.